E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu sou Ivana Gibara do Two Team Podcast. Estou hoje aqui com você para continuar a leitura do livro Vinho Novo é Melhor, de Robert Thom. Hoje vamos finalizar esse livro abençoado e eu quero que você fique conosco até o final. Vamos começar? Capítulo 21, Henley Manor, 205. O ministério na África continuava a expandir-se. Deus me mostrava que os nativos da terra podiam ser preparados para se tornarem missionários, com menos despesas do que trazer missionários norte-americanos. Enquanto o missionário norte-americano requeriria várias centenas de dólares por mês para manter-se, um nativo, que já conhecia a língua e os costumes locais, podia alcançar seu povo por apenas 35 dólares por mês. Assim, começamos a acrescentar mais e mais evangelistas nativos ao nosso quadro de obreiros e a enviá-los para dirigirem cruzadas em muitas partes da África. Confesso que achava difícil repousar na cama à noite quando pensava nos 344 milhões de habitantes da África, cuja maior parte estava sem Cristo. Agentes comunistas e missionários maometanos aos milhares estavam em franca atividade por todo o continente, espalhando sua literatura e proclamando sua mensagem. Que direito tinha eu de descansar tranquilamente enquanto eles estavam agindo tão afanosamente noite e dia? Meu filho Drummond, que tinha ido para os Estados Unidos e decidira consagrar sua vida ao ministério, criou uma organização em Louisville, Kentucky, para fim específico de sustentar evangelistas nativos, bem como supri-los com bíblias, bicicletas e aparelhos amplificadores de som. Esse era um grande auxílio para nós. E apesar disso, havia ainda muito mais a ser feito. Sentia-me fortemente preocupado com o crescimento espiritual de nossos jovens convertidos. Deus pôs em meu coração a importância de colocar literatura edificante em suas mãos. Então, escrevi livros e panfletos e os imprimi aos milhares em nossa própria tipografia. Em 4 meses, imprimimos mais de 80 mil livros na língua africâner e elaborei planos para publicar literatura em uma centena de línguas e dialetos africanos. No meio de toda essa atividade, no entanto, Deus nunca deixou que me esquecesse de que também tinha jovens cristãos dependendo de minha atenção em meu próprio lar. Embora Joyce fosse uma cooperadora maravilhosa na educação das crianças nos princípios cristãos, e eu nada teria conseguido sem ela, eu também tinha minha obrigação de compartilhar. Deus esperava que eu fosse o líder espiritual de meu lar. Assim eu sentia constantemente o desafio a respeito de dar eu bastante do meu tempo e de minha atenção a Joyce e às poucas crianças que ainda estavam em casa. Isso sem deixar de, ao mesmo tempo, continuar fazendo a obra de Deus. Acho que foi a percepção da responsabilidade que me dispôs a aceitar a sugestão do Senhor, em 1968, para levar minha família numa viagem evangelística através da Europa. Já havíamos feito algumas viagens antes e eu tinha certeza que isso novamente nos faria bem. Entretanto, eu não tinha a menor ideia de onde viria o dinheiro necessário a tão dispendioso empreendimento. Mas devia haver uma saída. Joyce mostrava-se cada vez mais impaciente e vivia falando em mudar de casa. Bob, disse ela, penso que Deus quer que nos mudemos daqui. Agora que a maior parte das crianças está crescida, não precisamos de uma casa tão grande. Mas para onde nos mudaríamos? Eu gostaria de morar em Henley Manor. Henley Manor? O edifício de apartamentos de luxo junto ao mar? Sim, você não gostaria? Acho que sim, mas como conseguiremos recursos para pagar o aluguel? Ela olhou para mim com um ar divertido. Será o homem de fé da África que está falando? Caçoou ela. Ou será que Deus morreu ontem e ninguém me contou? Mas você precisa usar de bom senso, contradisse eu fracamente. Eu estou usando de bom senso, insistiu ela. Acho que Henley Manor seria um escritório central muito melhor para nosso ministério do que esse lugar. E além do mais, não disse Jesus, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis? Sim, foi isso que ele disse, concordei. Bem, então, eu digo que logo estaremos morando em Henley Manor. Você deve estar maluca, repliquei. Nunca moraremos ali. Mas eu digo que moraremos, insistiu ela. Deus me disse. Antes de dormir naquela noite, ponderei mais profundamente acerca do assunto. Eu tinha de levar Joyce e os meninos naquela viagem à Europa. Nada mais seria capaz de curar aquela impaciência, bem como aquelas ideias malucas de mudança. Senhor, orei, tu e eu sabemos que essa viagem é financeiramente impossível, mas tu disseste, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis.
E, de repente, me lembrei que era exatamente essa mesma promessa que Joyce tinha citado na conversa comigo aquela tarde. Sorri no escuro e dormi. No dia seguinte, falei aos garotos acerca da viagem à Europa. Todos explodiram a um só tempo e já queriam saber quando íamos, a que distância iríamos, se acamparíamos numa barraca e quando podíamos começar a arrumar as coisas. Esperem, falei. Como vocês sabem, essa viagem vai custar muito dinheiro e nós só poderemos realizá-la se Deus suprir o necessário. Assim, antes de começar a arrumação, sugiro que oremos ao Senhor. E assim o fizemos. Oramos fervorosamente a respeito do assunto durante 2 semanas. Por fim, Deus nos mostrou que a viagem devia ser uma aventura de fé. Em vez de esperarmos até que tivéssemos bastante dinheiro, usaríamos o dinheiro que tínhamos e iríamos tão longe quanto Ele nos permitisse. Tínhamos então de depender de Deus para suprir o necessário para a parte seguinte da jornada, e a seguinte, até que chegasse a hora de voltarmos para casa. Senti que esta seria excelente maneira de ensinar aos meninos um pouco mais acerca das alegrias de viver pela fé. Fizemos os arranjos para ir primeiro a Londres, daí passaríamos à França. Planejamos visitar muitos países, terminando nossa viagem em Genebra, Suíça, daí voltando a Cape Town. É inverno no norte, adverti Joyce. Por isso, é possível que tenhamos de ficar em Londres por algum tempo. Mas onde? Perguntou Joyce. Precisamos alugar uma casa, não acha? Acho que sim, respondi. Tive uma ideia. Eu ajudo você a arrumar todas as coisas necessárias caso tenhamos de alugar casa. Em seguida, vou para Londres antes de você e procuro uma casa mobiliada. Você e os meninos irão de navio. A ideia pareceu boa a Joyce. E assim gastamos os 2 ou 3 dias seguintes acondicionando as coisas necessárias à viagem. Trate de levar boa quantidade de cobertores, falei a Joyce. Não queremos ninguém apanhando o resfriado. Enchemos 17 caixas de papelão com roupa de cama, pratos, talheres, etc. E fizemos planos para que seguissem no mesmo navio em que Joyce e os meninos viajariam. Daí a poucos dias tomei um avião para Londres, enquanto a família embarcava no navio que chegaria a Londres 2 semanas depois. Eu tinha entrado em contato com alguns amigos crentes em Londres e comunicado a eles nossos planos. Eles haviam prometido esperar-me no aeroporto. E de fato, quando desci no avião, no ar frio e invernoso do aeroporto de Heathrow, lá estava um bom irmão com uma caminhoneta. Irmão Tom, disse ele, espero que goste dessa caminhoneta. Nossa igreja está doando a você e a sua família para usarem em sua viagem através da Europa. Sua respiração lançava pequenos jatos de vapor enquanto ele falava. Agradeci-lhe efusivamente e, então, fui levado à sua casa para ficar ali alguns dias, até que os arranjos definitivos fossem feitos. Nas 2 semanas seguintes, orei por direção e andei à procura de casas. Mas, por mais que procurasse, não consegui localizar uma casa adequada. Bem, pensei, o inverno não está assim tão rigoroso. Talvez seja melhor esquecer a casa e começar a viagem. Assim, guiei a caminhoneta rumo a Southampton, com tempo de esperar Joyce e os garotos. Quando os meninos me viram, antes que eu os visse, vinham descendo a prancha e juntos deram um grito e desandaram a falar freneticamente. Não demorou muito e eu os levei ao lugar onde a caminhoneta estava estacionada. Olha aqui, falei a Joyce, já conseguimos transporte. Onde a conseguiu? Perguntou Joyce. Esse é o milagre número 1, respondi, tocando-a gentilmente com o cotovelo enquanto ela tremia. É uma dádiva a nós enquanto estivermos na Europa. Louvado seja o Senhor, exclamou ela. Não é espantoso como Deus continua cuidando de nós? Claro que é, sorri. Nada é impossível, ah? Absolutamente nada, gritei. Então nem mesmo um Helen Manor é impossível, é? Fiz como se não a tivesse ouvido e tratei de abrir as portas da caminhoneta. Pulamos todos para a caminhoneta e saímos à procura do agente do navio para providenciar a armazenagem de nossas 17 caixas de roupas e utensílios, até a hora em que viéssemos a precisar. Expliquei a Joyce que eu tinha encontrado dificuldades para alugar a casa. Talvez o senhor não queira que aluguemos casa, replicou Joyce. Não será melhor viajarmos logo? Era isso que eu estava pensando, respondi. Nossos amigos de Londres, porém, quando souberam de nossos planos, acharam que deveríamos esperar até que a primavera chegasse. Mas nós oramos fervorosamente e, por fim, ajudados pelas ofertas de alguns cultos que realizamos, conseguimos o dinheiro para pagar nossa passagem e o transporte marítimo da caminhoneta até a França. Deixamos nossas 17 caixas armazenadas e seguimos viagem.
Uma vez na França, prosseguimos viagem e por vários meses aquela caminhoneta se transformou em nossa casa ambulante. Quando nos defrontávamos com o frio mais forte, não faltavam amigos de coração quente nos oferecendo acomodação confortável para passarmos a noite. Dirigi cultos em muitas igrejas, salas e casas, e muitas pessoas espiritualmente famintas foram salvas, curadas e batizadas no Espírito. Tanto Joyce como os meninos se sentiram plenamente felizes por participarem dos cultos e ajudarem de todos os modos que podiam. O velocímetro ia marcando o número de quilômetros cada vez maior à medida que, com segurança, avançávamos através do maravilhoso inverno da Bélgica, da Holanda, da Alemanha, sem parar, por quilômetros aparentemente intermináveis. Sempre recebíamos ajuda financeira suficiente para alcançarmos o ponto seguinte. Para o fim do inverno, tínhamos completado o círculo e estávamos rumando de volta já para o oeste, através dos majestosos Alpes suíços. Com a chegada a Genebra, nossa viagem estaria terminada. Eu ia levar a caminhoneta à Inglaterra e a família voaria de volta à África do Sul. Quando nos registramos no Hotel Pascal, em Genebra, falei a Joyce: "Vamos ficar aqui para o fim de semana. A viagem foi cansativa e será boa oportunidade para você e os pequenos saírem e se divertirem na neve." Assim fizemos. Na segunda-feira de manhã, todos descansados e refeitos, preparávamos-nos para deixar o hotel e seguir para o aeroporto. Pouco depois, enquanto esperávamos a hora da partida do avião, Joyce me disse: "Não se esqueça de retirar nossas caixas da armazenagem e embarcá-las para Cape Town. Os talheres e pratos vão me fazer falta." "E o que fará você até que eles cheguem?" perguntei. "Pedi emprestado, acho." "Quanto tempo vai demorar?" 2 ou 3 semanas depois que forem embarcados. Já deviam ter sido despachados há 2 semanas. Ainda por cima é preciso pagar a conta da armazenagem antes de ter o material a bordo." "Oh, querido, esqueci-me disso. Será muito caro?" 17 caixas a 35 centavos por dia cada uma deve chegar a várias centenas de dólares, penso. Junte a isso o frete para a África. "E onde você vai conseguir todo esse dinheiro?" "Não faço a menor ideia", admiti. "Mas Deus sempre chega na hora certa, não chega?" disse ela, dando-me um beijo de despedida. "Daqui a poucas semanas o verei em Helen Manor." "Helen Manor", respondi com uma gargalhada. "Pensei que você se esquecera disso. Não temos recursos para morar lá. Nós somos gente pobre, lembra-se?" "Mas nós temos um Deus rico", replicou ela com um piscar de olhos. "Venham, meninos, está na hora de embarcar." Beijei-os todos às pressas e em poucos minutos lá estavam, no ar, sobre Genebra, rumando para Cape Town. Quando, alguns dias depois, cheguei a Londres, fui imediatamente à companhia de navegação para cuidar da remessa das minhas 17 caixas. Eu não fazia a menor ideia de como ia pagar a conta, mas Deus sabia quão importante era para mim e senti que Ele mostraria uma saída. Quando me dirigi ao escritório do agente de viagem e perguntei acerca dos volumes armazenados, o jovem funcionário atrás da mesa começou a encher um formulário. "Seu nome, senhor?" Assim que mencionei meu nome, ele parou de escrever e o seu rosto empalideceu. "Alguma coisa errada?" "Senhor", respondeu ele hesitantemente. "Lamento ter de dizer-lhe, mas cometemos um terrível engano. Há 2 semanas despachamos suas caixas para Cape Town. Elas chegam lá amanhã." "Mas por que fizeram isso sem minha ordem?" perguntei. "Não sei", o pobre rapaz só faltava chorar. "Foi um engano, sinto muito, mas não sei explicá-lo." "Bem, e quem vai ser responsável financeiramente por tudo isso?" perguntei. "Quem vai pagar a armazenagem e o frete?" "Creia-me, senhor", replicou ele, "nossa companhia responderá por tudo. Eu só não compreendo como um engano estúpido como esse pode ter acontecido, mas eu lhe garanto, não lhe custará 1 centavo. Espero que o senhor compreenda." De repente compreendi. "Senhor", falei baixinho, "que milagre!" Então falei ao funcionário: "Moço, quer fazer o favor de me dar essa declaração por escrito, que a companhia assume a responsabilidade da conta? Dê-me apenas uma quitação assinada e avise o pessoal do navio para deixar minhas caixas em Cape Town." "Sim, senhor", replicou ele, obviamente aliviado porque eu não me mostrava zangado. Assim que ele me entregou a quitação, corri para um telefone e liguei para Joyce, que já estava em Cape Town. Ela se mostrou surpreendida ao ouvir minha voz. "Bob, há alguma coisa errada?" perguntou ela.
Não, está tudo bem, exclamei, e expliquei a ela o que havia acontecido. Assim, tudo o que temos de fazer é ir à companhia de navegação amanhã apanhar nossas caixas. Concluí. Não é maravilhoso? Louvado seja o Senhor, gritou ela. Isso é um milagre. Claro que é, concordei. Bob, falou ela abaixando a voz. Posso fazer uma pergunta? Pode. O que é? Posso autorizar que aquelas caixas sejam enviadas para Henley Manor? A oportunidade não poderia ter sido melhor. Eu ri entre dentes e repliquei. Doçura, se você tem a fé à altura do aluguel em Henley Manor, então autorize. Viva! Gritou ela, até que enfim um homem de fé da África reaparece. Rimos até nossas faces doerem. Quando pendurei o receptor, decidi que era melhor voltar para casa o quanto antes possível. Depois de alguns dias, recebi várias ofertas em alguns cultos que somaram o suficiente para comprar minha passagem aérea de volta para casa. Assim que desci do avião em Cape Town, telefonei a Joyce e ela veio me buscar no aeroporto. Em questão de minutos, ela chegou e me levou para a nossa nova casa e agora também nossos novos escritórios centrais em Henley Manor 205. Capítulo 22. A resposta. Em 1970, estava sentado em nosso apartamento, lendo o jornal, quando dei com uma notícia acerca de um ex-capelão que ia dar seu testemunho em uma igreja em Durban. O artigo contava como este capelão servira na Segunda Guerra, com uma unidade do exército sul-africano no Egito, em um lugar chamado Alcântara. Alcântara? Falei comigo mesmo. Esse é o lugar onde eu estava acantonado. Olhando de novo o nome do homem e o reconhecendo, quase saltei da cadeira. Joyce! Gritei. Olha aqui! O que é? Perguntou ela entrando na sala. Veja essa notícia no jornal. Lembra-se do que contei a você acerca de um capelão que se recusou a me ajudar no Egito quando eu estava enfrentando meu problema com a bebida? Você se refere a um com quem você tentou conversar após sua volta da Terra Santa? Sim, esse mesmo. Essa notícia é a respeito dele? Exatamente, parece que foi salvo. Ele vai dar seu testemunho em uma igreja em Durban. Bem, isso não é importante? Você vai até lá para ouvi-lo? Bem que eu gostaria, mas é uma viagem muito longa. Acho que vou escrever ao velho maroto. Duvido que ele se lembre de mim. Então peguei pena e papel e comecei a escrever. Capelão, comecei. Quero que se lembre de 1942, quando você estava aquartelado no deserto em um lugar chamado Alcântara. Se você se lembra, um jovem soldado procurou. Eram 5 horas e a cantina tinha acabado de abrir. E ele queria falar a você acerca de sua alma. Você disse que não tinha tempo e entrou na cantina para ingerir seus drinks. Capelão, prossegui, eu sou aquele jovem soldado. Acabo de ler no jornal as notícias acerca de sua reunião em Durban e apenas desejo que você saiba que fui salvo. Eu me converti pelo poder de Jesus Cristo. E então alonguei-me contando-lhe algumas das coisas emocionantes que tinham acontecido comigo desde a minha conversão. Juntamente com a carta, enviei-lhe um de meus livros. Alguns dias depois, recebi uma bela carta. Oh, quanto agradeço a Deus por sua salvação, dizia ele. Você jamais saberá como aquele incidente me perturbou estes anos todos. Estava sempre me lembrando de como falhei com você na hora de sua necessidade, e minha consciência se perturbava terrivelmente. Cheguei a pensar que jamais teria alívio do terrível peso de culpa, mas então chegou sua carta. Oh, como sua carta foi doce para minha alma. Afinal, o peso foi retirado. Quando mostrei a carta a Joyce, ela disse: você sabe, Bob, não existe um só momento sombrio quando você realmente confia em Jesus, ah? Eu diria que não, repliquei. É pena que muitas pessoas não compreendam isso. O mundo está cheio de gente que anda à procura de emoção e aventura. E eis que nós tivemos mais emoção em tão poucos anos seguindo a Cristo do que muitas pessoas tiveram em sua vida inteira. Bem, as pessoas ficam confusas, continuou Joyce calmamente. As luzes brilhantes do mundo e a música barulhenta e os copos de vinho os fazem pensar que tais coisas são tremendamente emocionantes. Mas nós sabemos que o vinho novo é melhor, não sabemos? Claro que sabemos, exclamou ela. Eu não voltaria àquela velha vida nem por todo o ouro do mundo. E, não obstante, tivemos nossos problemas. Criamos 9 filhos sem termos uma renda fixa e nunca sabendo como vamos pagar o aluguel o mês corrente. Você está ciente de que, na última semana, pela 236ª vez, você me fez a pergunta: como vamos pagar o aluguel?
Aí vai você de novo, controlando a conta, riu ela. Mas a coisa admirável é que nunca nos atrasamos, uma só vez em todos esses 21 anos. Bem, é isso que torna excitante a vida cristã, disse eu. É ter grandes problemas e observar Deus resolvê-los a seu modo. Naturalmente, muitos crentes não veem os milagres que nós vimos, observou ela. As igrejas estão cheias de pessoas que vivem vidas monótonas, enfadonhas e dificilmente chegam a ver um milagre. Eu gostaria de saber por quê. Existe apenas uma resposta para essa pergunta, repliquei. Não acontecerão grandes coisas enquanto a pessoa não se dispuser a correr um risco com Deus. Eu acho que o risco pode parecer grande demais para algumas pessoas, comentou ela. Concordo, falei, mas depois que a pessoa constata que a palavra de Deus é inteiramente digna de confiança, já não parece um risco. Então é isso, pessoal, terminamos esse livro tão maravilhoso que nos abençoou tanto e eu fico feliz por ter você até aqui. Nos vemos numa próxima oportunidade na leitura de um próximo livro. Deus abençoe a sua vida e até a próxima. Tchau, tchau!